Olá pessoal, bom dia pessoal da iniciação, a pesquisa. Vamos gravar aqui nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Hoje basicamente a gente vai tratar da parte oral da apresentação de um trabalho de monografia. Mas eu queria falar algumas coisinhas antes, para uns pode ser óbvio, para outros nem tanto. Qual que é a diferença de um TCC para uma monografia? Vocês saberiam me dizer? Vamos pensar junto. TCC, trabalho de conclusão de curso. Ué, professor, mas monografia também é um trabalho de conclusão de curso. Correto. Mas, necessariamente, a monografia é um trabalho escrito. É um estudo reflexivo sobre algum assunto. Já o trabalho de conclusão de curso, ele pode ser qualquer coisa, inclusive um trabalho escrito. Ficou confuso? Mas pensa comigo, vamos imaginar outras áreas para a gente voltar para a gente. Você imagina o pessoal lá da arquitetura. O trabalho de conclusão de curso deles tanto pode ser uma maquete apresentando um novo produto de um telhado de vidro especial, daí eles fazem a maquetezinha, ou pode ser um texto explicando como é que essa maquete seria feita, ou como é que esse produto seria feito. Se for um texto, a gente chama de monografia, e se for o produto em si, ou a monografia é um trabalho de conclusão de curso. Ficou mais confuso do que antes, né? Mas enfim, resumindo, monografia necessariamente é um texto escrito. Ela é um modelo de trabalho de conclusão de curso. Vamos pegar na música. O que poderia ser um TCC que não é uma monografia? Fica mais fácil assim. Um recital, por exemplo. Ou uma oficina de construção de instrumentos. O que mais poderia ser um trabalho de conclusão de curso da música? A composição de uma peça. Não é um texto escrito, mas é uma obra em si que valeria como trabalho de conclusão de curso. O que mais poderia ser? Recital, a composição de uma peça, uma palestra. Poderia ser uma palestra ao invés de ser um trabalho escrito. Mas no caso de vocês têm que fazer a famosa e famigerada monografia, correto? Então eu estou trazendo aqui hoje, eu dobrei a tela para vocês já baterem um olho na cara da bichona. A gente vai ter uma aula só sobre o modelo da monografia da UFRJ. Hoje o assunto não é esse, mas eu quero colocar em paralelo aqui para vocês entenderem. Olha aqui na tela da esquerda, para vocês aí deve aparecer na direita, né? Que aparece espelhado. Mas nessa tela aqui, ó, aqui é o modelo da monografia da UFRJ. Vocês verem que vem com os dados da universidade, com dados da escola, um lugar para você colocar seu nome. Já é o primeiro passo. Por que vocês já não vão preenchendo o nome de vocês na monografia? Ah, mas não tem um assunto, professor. Não importa. Já vai fazendo. Dica número 1. Não para. Escreve qualquer coisa, uma linha, uma palavra, porque escrever é muito difícil, tá? Aí vem, ó, um lugar para você inserir o título do seu trabalho. Não, mas eu não tenho o título, professor. Não tô nem aí, bota o seu tema. Apareceu para mim nas perguntas lá, música litúrgica, cenário queer ligado à educação, que mais? Estratégias de educação de coral, apareceu um monte de coisa. Já vai botando a ideia aí, bota em forma de tema, em forma de nome do filme, depois você troca. Isso é uma metamorfose ambulante. Escrever, você está sempre mudando e melhorando. Olha aí, depois tem a cidade que vocês estão, o ano que vocês vão fazer. Essa é o que a gente chama de capa, né? Aí depois vem a contracapa, vem falando qual tipo de trabalho. Aqui vocês vão alterar, porque aqui é um modelo que para apresentar um mestrado ou um doutorado, vocês só vão alterar falando que é para uma monografia. Então, esse documento do texto escrito aqui, nós vamos ter uma aula só sobre ele. Eu só peguei ele hoje para a gente falar do que interessa. A aula de hoje, na verdade, é a apresentação oral da monografia de vocês. Então, deixa eu explicar como é que funciona. Professor, a gente não escreveu ainda, como é que é isso? Pois é, quando a gente faz um trabalho acadêmico, vocês já devem ter visto aí em colóquio, seminário, nessas coisas aí, existem dois formatos. É assim, você manda o seu artigo escrito, que seria no caso de vocês a monografia, e se você for aprovado, eles te pedem para você apresentar esse trabalho. Vocês já devem ter visto aí no colóquio. Então você vai lá, você tem 20 minutos, 15 minutos para apresentar oralmente, falando o seu trabalho. E nesse caso, geralmente você se vale de um você se vale de um PowerPoint. Não é obrigatório, mas muita gente usa como ferramenta para você organizar suas ideias. E a gente vai utilizar aqui esse modelo de apresentação oral para vocês irem construindo na cabeça o projeto de vocês de monografia para depois escrever o texto corrido, o texto completo, né?
Então vamos começar aqui hoje. Olha como que funciona. Vocês já devem ter visto. É bem parecido lá com aquele esqueminha do Enem, onde você tem um título, aí você tem uma introdução, aí depois o desenvolvimento, e aí o fechamento, uma conclusão. É bem parecido com isso. Tanto o texto escrito, quanto a apresentação oral. Olha só. Esse é o primeiro slide, é onde vocês vão colocar o título de vocês. Então se liga aí que isso aqui vai servir de modelo. O que está de vermelho, vou repetir, o que está de vermelho é uma dica minha, do professor, para o que vocês têm que pensar. O que está de azul é só um exemplo de uma monografia que já foi defendida e aprovada. Então vocês podem até, depois de ler, até tirar o azul e começar a imaginar na cabeça de vocês. É só de exemplo esse azul, tá? Vamos lendo aqui só para a gente entender melhor, ó. Então vamos lá. Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem aí o logo bonitinho, né? Uma coisa organizadinha. Vocês podem fazer o PowerPoint de vocês, com o fundo que vocês quiserem, usar o que vocês quiserem. Ou outro programa que não seja o PowerPoint, Prezi, qualquer coisa. Mas vamos lá, ó. Aqui nesse primeiro slide vai o título. Olha a dica que eu estou colocando. O título deve dar a ideia geral da linha de pesquisa e ou tema que será investigado ou abordado. O que eu estou querendo dizer? Mas professor, eu não sei o que é linha de pesquisa. Relaxa, cidadão, nós vamos ter uma aula só sobre linha de pesquisa. Mas basicamente, linha de pesquisa são os campos de pesquisa na música. Então, por exemplo, educação musical, que é onde vocês estão, é uma linha de pesquisa. Performance musical é outra linha de pesquisa. Sonologia, que é aquela área que cuida da acústica, dos fenômenos sonoros, né, do som em si, é uma área de pesquisa. O que mais? Etnomusicologia, que é aquela ciência que vai investigar a produção musical das tribos, das comunidades, né, dos povos, dos grupos étnicos. É outra linha de pesquisa. O que mais que tem? Composição, a área de criativa, é outra linha de pesquisa. Então, basicamente são esses grandes campos. Por que é importante saber sobre a linha de pesquisa? A gente vai se aprofundar nisso numa aula futura aí. Porque quando você se identifica onde seu trabalho está, tudo muda. Você vai escolher melhor os seus referenciais teóricos, as coisas que você vai ler para poder escrever. Você também vai usar o jargão da linha. Então, se vocês pegarem por curiosidade um texto sobre performance musical, um artigo científico, vai num periódico, na revista e pega um artigo científico sobre performance e um artigo científico sobre educação musical, vocês vão ver que o linguajar, a escrita é totalmente diferente. Os jargões, o modo de ver o mundo, apesar de ser tudo música, é totalmente diferente. A visão de mundo dos compositores é completamente diferente da visão de mundo dos educadores musicais, né? O jeito de ver a coisa, a forma de colocar. Por isso é importante entender onde o seu projeto se encaixa. Vocês já podem começar a pensar nisso. Não para fechar, para rotular vocês, nada disso. É só para você já ir manjando o que é, qual o jeito de falar a coisa, qual concepção que ali está implícita, né? Vocês já irem se reconhecendo. É mais ou menos uma coisa é quase que escolher um clube de futebol, né? Você tem motivos para fazer aquilo, né? Você tem identificações e isso gera uma série de outras coisas. Então, quando vocês forem fazer monografia, provavelmente o orientador de vocês vai recomendar uma leitura. E ele vai recomendar essa leitura em cima da linha de pesquisa que o seu projeto tiver. E mais ainda, vocês vão escolher, ou pelo menos pedir o orientador de acordo com o que vocês querem. Então, eu te dou um exemplo. Se o seu trabalho, se a sua ideia de pesquisa está na área de composição, você não vai convidar o Regis para ser seu orientador. O Regis não orienta nessa área. Mas se estiver na área de processos reflexivos da performance e de educação musical, então lá no currículo do Regis está falando que ele orienta, os trabalhos dele têm sido nessa área. Se vocês querem, por exemplo, fazer um trabalho sobre música indiana, você vai procurar o professor Samuel, que é dessa área de etnomusicologia. Vocês entenderam? Então, tudo a chave está tudo nisso aí, de conhecer inicialmente a linha de pesquisa, tá? Mas veja bem, eu estou sugerindo aqui que o título, ele dê uma ideia da linha de pesquisa, ou, né, pode ser ou do tema que vocês vão tratar. Então vamos observar o título que a Carol, esse trabalho foi da Carol, o título que a Carol escolheu. Olha o título dela em azul: Estratégias Pedagógicas de Patrícia Costa para o Ensino do Canto Coral. Ora, gente, qual que é o tema dela? Dá uma pensadinha, 5 segundos aí. Ela falou do tema, ela está procurando estratégia de ensino para a prática de canto coral. E qual linha de pesquisa que ela está? Que fala de estratégia pedagógica de ensino.
na educação musical. Entende? Então vocês vão achar o texto de vocês. É claro que isso aqui, ela não chegou com esse título, ela chegou para mim com o título, a gente trabalhou, pensou, chegou o diamantezinho, todo bruto. Não, a gente talhou, aí saiu esse diamantezinho. Ou seja, isso é apenas uma técnica de escrita para que o seu título não fique uma coisa muito vago, que não tenha relação com o trabalho, né? Mas isso é uma coisa livre, então já vai tentando, vai treinando. Isso é um jogo de treino, você vai melhorando a cada dia, sabe? Pensa o tema de vocês que vocês me falaram e qual título que conseguiria dar uma ideia da linha de pesquisa ou uma ideia do tema, ou os dois. Ela fez os dois, ó. Pelo título dela eu já sei que ela pesquisa na área de educação musical e eu já sei também o que ela quer, qual que é o tema dela, tá? É mais ou menos assim como faz os filmes, como faz os nomes das séries, né? Então, sei lá, The Walking Dead, já te dá uma ideia do que tá falando, né? São mortos que caminham, né? Já te dá uma ideia de que a coisa vai ser de um suspense, né? Já não passa que é um filme clichê de Sessão da Tarde. É mais ou menos essa ideia, tá bom? Mas não se prendam, não se sabotem, o negócio é ir tentando que a gente vai aprimorando. Vamos partir para o segundo slide? Bom, então uma pesquisa ela tem o título e depois ela tem um motivo. Aí você vai dizer, o motivo é porque eu quero me formar. Não, mas esse não cabe. Você tem que achar um motivo científico, um motivo que vale a pena a UFRJ, o governo, gastar dinheiro para pagar um professor, para pagar a estrutura da universidade para você pesquisar isso. Então é um jogo mesmo, é um jogo de procura, de palavras, de buscar a intenção, né? E vocês vão ver que vocês vão achar isso na pesquisa de vocês. Vamos lá no vermelhinho, ó. Motivo da pesquisa ou problema. Por quê? Porque a pesquisa, problema no sentido, é no sentido assim de não que seja uma coisa mortal, letal que esteja acontecendo, mas que seja uma coisa que precisa ser resolvida. E motivo da pesquisa geralmente não vai tratar de um problema, mas é uma coisa que te instiga a fazer. Então vamos ver aqui, ó, vamos ler que talvez fica mais simples. Ó, motivo da pesquisa ou problema. Aqui, basicamente, você colocará que fato ou hipótese te instigou a fazer sua pesquisa. Então, por exemplo, vocês vieram para mim com um tema, mas esse tema não surgiu da cabeça de vocês do nada, correto? Alguma coisa levou vocês a querer pesquisar isso. Esse alguma coisa, esse motivo que fez, ou esse problema que fez vocês quererem pesquisar isso, é que vocês têm que colocar aqui de uma forma acadêmica. Vamos ver como é que a Carol fez? Ó, ela colocou assim, ó, vê se vocês acham que encaixa com o que eu estou pedindo no vermelhinho aí, nas dicas. Ó. Então, qual que é o motivo de pesquisa dela ou problema? Vamos ver. Ela colocou assim, ó, um número significante de alunos egressos do ensino básico que participaram de atividades de canto coral com a Patrícia Costa deram continuidade na carreira musical. Opa! Isso aí é um problema ou um motivo? O que vocês acham? Ela quer resolver uma coisa ou existia alguma coisa que levou ela a fazer essa pesquisa? Eu acho que é um motivo de pesquisa, né? Então ela identificou por algum motivo, isso deve estar no texto dela, que muita gente que fazia lá no ensino regular o canto coral com a Patrícia Costa, que é uma regente aí do Rio, né, que todo mundo deve conhecer, que esses caras depois se interessavam em estudar profissionalmente a música. Então olha só, ela tem um motivo para pesquisar, ela quer saber por que isso acontece. Teve um motivo, teve uma coisa que instigou. Então procure no de vocês, beleza? Vamos seguir. Depois de falar o motivo ou o problema de vocês, no caso dela foi o motivo, o que poderia ser um problema? Só antes de voltar, por exemplo, vamos colocar assim, ó. Aqui, eu vou falar uma coisa bem surreal, tá? Vamos pôr assim, sei lá, vou chutar aqui qualquer coisa. Vila Lobos compôs uma música para violão que precisa de 6 dedos na mão esquerda. Isso é um problema. A gente só tem 5, né? Vai tocar de 2 a 4 mãos. Vocês entenderam? Então, isso é um problema que alguém poderia pesquisar. Como tocar uma música que exige 6 dedos na mão esquerda se só temos 5? Isso seria um problema. Foi entendido? Vocês têm que usar a criatividade, pensando nos conceitos e deixar o negócio fluir. E tentar mentalizar mesmo. Vamos lá. Depois do motivo, o que a gente precisa? Traçar um objetivo geral. Muita gente fica a dúvida aí, ó, vou até mostrar o próximo slide, se objetivo específico e objetivo geral. Aí vai depender. Se o seu objetivo geral for grandão, você acaba desdobrando isso em objetivos específicos.
Mas se o seu objetivo geral for uma coisa mais objetiva, mais sucinta, aí você só deixa o objetivo geral. Mas isso não gera crise nem nada. Você vai descobrir na medida que você for fazendo a pesquisa e elaborando a apresentação oral. Vamos nesse momento aqui só nos ater para tentar entender. Gente, o arquivo desprogramou um pouquinho, perdeu um pouco de formatação, mas é porque eu abri ele em outra coisa aqui no Drive, né? Ele não estava todo bagunçado assim não. Mas acho que dá para vocês verem aí, né? Vocês podem usar esse modelo, essas logos, se quiserem, mas podem fazer o PowerPoint de vocês. Então, vamos lá, objetivo geral. Olha o vermelhinho, olha a minha dica. O que eu vou escrever no objetivo geral? Eu pretendo, ao fim da pesquisa, aí virar seu objetivo. Então, se você colocou assim, eu quero pesquisar música litúrgica. O motivo é que música litúrgica tem arrebatado milhões de pessoas interessadas em música litúrgica. E qual que é o seu objetivo? Meu objetivo, sei lá, é descobrir por que a música litúrgica tem arrebatado tanta gente. Você está entendendo? Tem que ir achando e colando o texto. Então vamos ver o que ela pôs. Então eu vou ler o vermelho para que faça sentido para vocês. Então, objetivo geral. Eu pretendo, ao fim da pesquisa, Carol, desvelar a metodologia de ensino utilizada por Patrícia Costa no ensino do canto coral. Veja bem, vamos voltar lá para vocês entenderem. O título dela é Estratégias Pedagógicas de Patrícia Costa para o ensino do canto coral. O motivo da pesquisa dela é que muita gente que estudou com a Patrícia foi tentar ser profissional na área de música. Qual que é o objetivo dela geral? Conhecer o que essa Patrícia faz. Só que ela pôs um texto bonitinho. Desvelar, né? Descobrir. É trazer a realidade. Trazer o que estava escondido e velado à realidade. Então, vê se bate. Vê se vocês acham que bate. O objetivo geral é desvelar a metodologia de ensino utilizada por Patrícia Costa no ensino do canto coral. Quando vocês forem fazer o de vocês, vocês apaguem o dela, é óbvio. O assunto de vocês é outro. E vocês deixam o vermelhinho aí e tenta completar o vermelhinho. Então, por exemplo, eu pretendo, ao fim da pesquisa, mostrar que a música litúrgica, sempre começando no infinitivo. Ar, er, ir, or, ur. Em objetivo você sempre começa no infinitivo, que é da ideia de ação, né? De coisa que você vai fazer. Então, eu pretendo ao fim da pesquisa desvelar parará, parará, pororô. Eu pretendo ao fim da pesquisa mostrar que a aprovação do K-pop na adolescência acontece por causa disso, disso e disso. Enfim, deu para entender mais ou menos? Esse é um objetivão geral. No caso da Carol, ela teve também um objetivo específico. Ficou meio encavalado aí, mas eu não vou tentar organizar ele aqui agora não, que eu estou pelo celular. Mas acho que a gente consegue ler aqui. Vamos ver. O que você pretende... isso. Então, se você falou seu objetivo geral, o dela é bem amplo, né? Então, ela quer desvelar uma metodologia. Isso é muita coisa. Isso pode ter aspecto corporal, pode ter aspecto... O que mais? De tempo de trabalho, pode ter aspecto da formação da Patrícia Costa, onde ela se formou. Então, no caso dela, eu entendi, eu fui orientador dela, eu entendi que era bom ela traçar também objetivos específicos, porque era muito amplo. O de vocês pode ser que não seja. Seu orientador vai ver isso, né? Então, vamos lá. Olha o que está de vermelhinho aí. Está encavalado, mas tenta vir comigo. No objetivo específico, você vai dizer o que você pretende especificamente. Então, se você disse lá atrás assim, eu quero desvelar a metodologia da Patrícia. Aí no específico, mas o que você vai fazer de verdade para isso acontecer? Olha o que a Carol pôs. Aí já coloquei aí, inicie com o verbo no infinitivo. Eu pretendo compreender a trajetória musical da Patrícia. Então, dentro da ideia maior, que é compreender como que essa mulher trabalha como pedagoga do canto coral, ela vai tentar compreender a trajetória dela, ou seja, saber de onde ela formou, com quem que ela aprendeu, de onde vem esse talento. Ela pretende conhecer a percepção dos alunos acerca da prática de canto coral realizada pela professora. Então, além de perceber como que a professora, onde que ela estudou, como é que ela trabalha, o que é que ela faz, ela também vai querer saber como que os alunos veem isso. Como é que é essa relação aluno com a professora? E por fim ela pôs investigar as estratégias práticas que estão sendo utilizadas. Ou seja, para entender o grandão, que é a pedagogia da Patrícia Costa é uma coisa grande, ela vai querer saber, no objetivo específico, como que essa mulher se formou, como que os alunos veem o trabalho com ela e quais que são na prática a atividade da Patrícia. O que ela faz? Como é que ela aquece a voz no coral? Quanto tempo que ela ensaia? Quantos dias por semana é o ensaio? Qual o nível de disciplina que esse ensaio tem, de entrega dos alunos?
Tudo isso está no processo de investigar a estratégia dela, tá? Então, não sei se ficou muito claro, mas o objetivo geral é uma coisa grandona e você vai desmembrando ele em objetivos específicos, tá bom? Não se esqueça, se o de vocês não for uma coisa tão ampla, se for bem objetivo, aí nem precisa dos objetivos específicos, tá bom? Vamos seguir. Agora a gente vai falar de metodologia. Então, se eu tenho um título, se eu tenho um motivo ou um problema, se eu já tracei meus objetivos, como que eu vou fazer isso? Né? Então, olha só o que está de vermelho. Na metodologia, você fala como você alcançará seus objetivos. Então, ela colocou lá, desculpem, deixa eu tomar um chazinho que a influência da brava. Então, se ela colocou lá que o objetivo dela é, por exemplo, conhecer como que os alunos, a relação dos alunos com ela. Aqui na metodologia, ela tem que falar como isso acontece. Vocês vão ver aqui que na metodologia, ela respondeu cada itemzinho do objetivo específico. Quer ver? Vou voltar a tela para vocês verem. Então, ó como que funciona. Então, ela colocou que de objetivo específico, o primeiro dela é compreender a trajetória musical da Patrícia. Aí a pergunta é como? Aí você vai achar a metodologia. Como que ela vai compreender a trajetória? Ela bota aqui, ó, através de revisão bibliográfica. Ou seja, ela vai procurar artigos, vai procurar biografia dela, vai tentar descobrir. Poderia ser, por exemplo, através de uma entrevista. Entendem? Então, o seu objetivo, ele já aponta qual metodologia você vai usar, que é como vocês vão fazer isso. Ai, meu nariz está coçando. Olha só como é que o segundo também ela responde. Ó. Então ela disse aqui que de objetivo específico ela quer conhecer a percepção dos alunos acerca da prática com a Patrícia. Vamos ver como? É o segundo aqui. Ó. Ela vai entrevista com alunos e ex-alunos que tiveram experiência de canto coral com ela. Se vocês fizerem essa coisa assim meio forminha de bolo, vocês vão ver que vai fazer total sentido o trabalho de vocês. Uma coisa vai colando na outra. Vamos ao último aqui só para vocês entenderem. Ó. Por último, ela diz que um dos objetivos específicos dela é investigar as estratégias práticas de ensino. A pergunta é como? Aí ela vem na metodologia e me responde. Ó, ela vai entrevistar a Patrícia Costa sobre referenciais teóricos e práticos e concepções de ensino. E vai fazer pesquisa de campo. Então ela também se propôs aí, na verdade já fez, né? Ela também se propôs aí nos ensaios e participar lá durante 2 semanas. Ela vai entrevistar a professora sobre as metodologias dela e vai ver e fazer. Ela ia ficar lá junto com os alunos fazendo. Entende como é que uma coisa fecha a outra? Como é que tem que fazer sentido? E é isso que vocês vão procurar. Porque aí lá no final vocês vão chegar para o professor de vocês já com a ideia pronta. Também não se preocupe com isso que eles vão mudar tudo. Porque o orientador você sabe como é que é, né? Cada um tem uma visão. Mas você ter uma ideia assim bem fechadinha, um projeto bem organizado, encurta o seu caminho em metade do tempo. Porque você não vai fazer coisas que são desnecessárias ou que depois você desiste. Tá bom? Vamos para mais um, tá acabando. Por fim, você tem que dar uma justificativa. Mas como assim, Regis? A justificativa não pode ser que eu preciso me formar e que estou fazendo obrigado? Não. Não, infelizmente não pode. Tem que ser uma justificativa científica. Então, ó, na justificativa, você vai dizer por que seu trabalho interessaria a comunidade científica. Ou seja, não pode ser só um assunto que, porque eu sou curioso, eu gosto do Caetano Veloso, eu vou pesquisar por que o cabelo do Caetano Veloso é grisalho. Não, isso aí tudo bem, isso é um interesse seu, vai lá você e pesquisa. Por que a comunidade científica se interessaria no seu trabalho? É esse que tem que ser o pensamento quando você for escrever o texto, né? Mais ou menos é ali um encaixar de interesses, né? O seu, que tem que ser uma coisa que te apaixona, e o da comunidade científica, que tem que ser uma coisa também que contribua, que nós estamos numa universidade pública, né? Tem que ser uma coisa também que contribua com a comunidade. Então vamos ver o que ela pôs aí, ó. O texto desconfigurou um pouquinho, mas eu vou tentar. Olha a justificativa dela. Sabe-se que o canto coral nos dias de hoje não está entre os gêneros mais prestigiados pela juventude. É verdade isso, gente? Tem alguém que gosta mais de coral do que de MC qualquer coisa aí? Ou que as salas de concerto lotam mais com coral do que com o show da Anitta e da Isa e da galera? Então, ela já meteu uma frase aqui que pelo menos a gente tem que respeitar, é verdade. Não é o gênero mais, vamos dizer assim, idolatrado pela juventude, né? Vamos ver como é que ela continua e vocês pensem aí se ela justificou ou não. Então ela diz: portanto, compreender estratégias positivas para o ensino desse gênero musical pode contribuir para o aprimoramento de dinâmicas de ensaio e tornar essa prática mais atrativa para os alunos.
Opa! Então o que que ela falou? Ela falou que essa mulher tem um jeitinho especial. Essa mulher ganha prêmios, os alunos que estudam com ela acabam querendo seguir a carreira musical. Ela intuitivamente percebeu que podia ter alguma coisa ali e ela quer ir lá buscar essa alguma coisa e dividir com a comunidade científica. Entenderam, Gogó? Tem que ter Gogó. Para fazer trabalho científico tem que ter Gogó. Deu para entender mais ou menos? Então pense num texto bonito para fazer o cara da banca lacrimejar com seu texto, tá bom? Bom, por fim, gente, é só pensar, ó. Se ela tiver, nesse momento era o momento da qualificação, né? Se ela já tivesse concluído a pesquisa, ela colocaria aqui conclusão. Porém, essa disciplina não é para concluir, é para iniciar a pesquisa, correto? É para vocês pegarem ferramentas, para vocês pegarem essas manhas de fazer uma apresentação oral, para vocês conhecerem um modelo escrito, igual eu mostrei na outra tela. Então, ela vai fazer uma consideração final. Isso é o que a gente chama de pré-projeto de monografia. A monografia em si é esse mês que vem com o orientador de vocês, sacou? Por isso que está aí considerações finais. Então, vamos lá. Em vermelho aí. Já que o trabalho está em curso, você irá dissertar ou escrever um pouco, falar um pouco mais sobre ele. As suas motivações, o que te intriga, contribuições. Então aqui é aquele momento mais livre, entendeu? Que você vai dar aquela dourada na pílula, sabe? É aquele momento tipo... Como que eu vou te dizer? Então você já colocou bonitinho tudo na forma do bolo. Depois você vai fazer um textinho final de considerações, dando um panorama geral. É mais ou menos dar um panorama geral da sua pesquisa. Quem é malandro e inteligente, o que ele faz? Ele junta o texto do problema, contexto objetivo, contexto da justificativa, contexto... E aí coloca aqui nas considerações finais, mas assim, dando uma mudada nas palavras. Vamos ver o que ela fez? Ó, vê se ficou bom. Eu aprovei, né? Então vou dizer que ficou bom, mas enfim, vocês pensem aí, ó. Olha o que ela pôs. A professora Patrícia Costa ministra cursos de formação e workshop para regentes de coro. A participação em alguns desses cursos possibilitou perceber potencial de aplicabilidade das estratégias de ensino por ela utilizadas. Soma-se a isto o fato de que um número considerável de alunos que estudaram com ela optaram por seguir carreira musical. Tal fenômeno estimulou essa busca por uma melhor compreensão da metodologia utilizada por essa profissional. Então, mais ou menos, ela deu uma douradinha na pílula ali. Vocês sejam criativos. Você não vai copiar o que está lá no problema, o que está lá no objetivo, mas você vai pegar a ideia geral e escrever com outras palavras. E dentro desse texto, você tem que tentar que cada elementozinho esteja presente nesse texto final das considerações finais, né? Então, mais ou menos, o primeiro parágrafo você vai falar um pouquinho do problema, o segundo parágrafo um pouquinho do objetivo, o terceiro parágrafo um pouquinho da metodologia, o quarto parágrafo um pouquinho da... Sabe? Essa é a ideia. Tá? Bom, pessoal, sobre isso a gente finaliza por aqui. Não se preocupe, é um exercício de tentar. O que eu recomendo vocês? Senta, aliás, deita no quarto, coloca o cachorro e o gato para fora, desliga o WhatsApp e lê esses slides já pensando de vocês, tentando transplantar. Já tira o dela, mas guarda esse arquivo, que depois você pode pegar uma ideia do raciocínio, né? E deixa só o vermelhinho, tira esse azul dela, montem um PowerPoint de vocês. E já vai tentando colocar as suas ideias dentro dessa forma aí, né? Aí depois o que a gente vai fazer? Ou eu falo isso depois? Não, eu falo depois. Depois que tiver bonitão igual dela, a gente transforma esses slides num texto corrido, só através de conectivos. Então a gente vai conectar o problema no objetivo, na justificativa, na metodologia, só que aí de uma forma escrita, ao invés de ser slide. E vocês já vão ter o resumo expandido do trabalho de vocês. Tá bom? Mas relaxa que a gente vai fazendo a coisa aos poucos. Eu vou mostrar também um resumo expandido depois para vocês. Bom, essa aula é mais curtinha. Eu vou tentar fazer com que as aulas não passem de 1 hora, porque também vai sempre ter uma live, né? Vamos tentar fazer também a live mais curta para vocês terem tempo de fazer a atividade bem feita. Por hoje a ideia é essa. Qual que é a atividade de vocês? Já vai estar lá na atividade do Classroom. É brincar com isso. Já ir escrevendo texto sobre isso. Não precisa entregar agora não. Já eu peço, eu criei um drive para vocês colocarem um PowerPoint de vocês. Já ir tentando colocar aquela ideia inicial de vocês dessa forma que a Carol fez aqui. Tá bom? Agora eu queria só, para finalizar, falar um pouquinho do Google Classroom, porque pode ser que algumas pessoas ainda tenham um pouquinho de dúvida, né? Então vamos voltar nele aqui. Deixa eu vir aqui. Isso, essa tela inicial.
Bom, para quem a maioria já está manjando, já está todo mundo sabendo, a gente vai para quem ainda está com um pouquinho de dúvida aí, ó. Basicamente o Google Classroom vai ser assim, vai chegar para vocês o convite das lives aqui no Google Classroom também. Toda quarta-feira, 11 horas, a gente tem uma live. Vou tentar fazer com que ela não passe de uma meia hora, 40 minutos, para vocês poderem gastar esse tempo do restante da aula nas atividades. Então, olha só, algumas pessoas não têm chegado no mural e fuçado nele do jeito que tem que ser. Algumas, outras sim. Então, você tem que abrir o mural, ó. Geralmente lá dentro vai ter alguma coisa, ou tem um vídeo, ou tem um anexo. Você tem que fruir esse anexo. Se tiver um texto, tem que ler. Então, dando um exemplo, por exemplo, aqui tem o programa de curso da disciplina. E muita gente, mesmo com esse arquivo aí, me perguntou, como é que vai ser? Entende? Então tá aí, porque a pessoa não abriu o mural e não leu o arquivo que tá. Então tem que ver os vídeos e ler os arquivos. O que tiver no mural, vocês têm que consumir. Entendeu? Deixa eu só voltar numa aqui, ó, que é esse que eu deixo um monte de documento para vocês não se preocuparem. Esse que eu até falo, não se assustem não. Aqui são 4 documentos, ó, sejam bem-vindos. Primeiro, normas da ABNT. Quem tem medo da ABNT, dá até para fazer um samba, né? Todo mundo tem medo dessa tal de ABNT. Por quê? Esse ficou ruim, compus aqui agora, foi mal. Mas enfim, aqui tem normas e orientações da ABNT. A gente vai dar uma folheada, porque isso é um documento de consulta. Por que muita gente tem medo? Porque as pessoas põem medo na gente desnecessário. Você não tem que decorar normas. Norma é igual catálogo de telefone, caramba. Você tem que consultar. Agora, a gente vai dar aqui na disciplina uma ideia geral. O que é uma citação, o que é uma referência, como fazer as principais. As outras que derem dúvida, vocês vão lá consultar. O documento eu dei para vocês, tá? E na verdade isso aqui, ó, é coisa de pai, porque isso aqui é um trabalho feito por um editor de revista, lá da Universidade Estadual de Minas. E o cara, o que ele fez? Ele foi lá naquelas normas da BNT chata pra caramba, compilou tudo e adaptou pra nossa linguagem musical. Então esse cara, se vocês encontrarem ele na rua, ele merece um chopp. Esse cara é sensacional, Baeta, o editor da revista lá, foi meu orientador de monografia, o cara é sensacional. Eu estou compartilhando com vocês. É um texto muito mais sucinto, muito mais claro e com a maioria das regras, que é gigantesco. Tá, professor, preciso decorar isso? Não. Vai ter um dia aqui que nós vamos abrir esse material e vamos dar uma olhada no sumário, para vocês saberem o que tem e quando vocês precisarem, vocês consultarem. Tá bom? O segundo é o modelo final, né? Esse aqui vale a pena até abrir, é o que eu mostrei para vocês, mas vou mostrar em tela grande, ó. Então nós vamos ter a aula que vem é só sobre isso. Então não se preocupe, ó. Tá ele aí, ó, sua monografia aí, só faltando preencher. Ó, nós vamos ver semana que vem, vamos ver isso aí, ó. Ó, com epígrafe, vamos ver isso. Vocês vão ver que basicamente é isso, com resumo. O que mais? Lista de figuras, se o trabalho de vocês for ter partitura, lista de exemplo musical, nós vamos aprender a colocar exemplo musical no Word, fazer QR Code. O que mais? Lista de quadros, se tiver, o sumário, né? Vocês já vão dar uma olhada no sumário de um trabalho. Mas isso são cenas para semana que vem. Por fim, o mapa e síntese é para a gente ver essa questão das linhas de pesquisa e das metodologias de trabalho. Então, por que eu perguntei o que vocês queriam pesquisar? Porque se você me falasse, eu quero pesquisar, sei lá, tipo, a obra, como tocar a obra X do Glauco Velasquez, um exemplo, chutei aqui qualquer coisa. Então, a metodologia vai ser uma. E esse texto aí, na verdade é o quarto aqui, ó, o material da Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem um texto bem sucinto, e a gente vai fazer uma aula só disso, bem objetivo, para você poder entender quais que podem ser suas metodologias. Acho que isso é a maior dificuldade em quem vai escrever, é saber como vai fazer aquilo ali, como atingir os objetivos, né? E por fim, galera, que tal quem nunca leu um artigo científico, ler um dos melhores em pesquisa? Esse foi o artigo que eu li quando eu fui fazer... quando eu fui fazer a monografia, e foi o que me deu base para fazer a monografia, para fazer projeto de extensão, para fazer o mestrado, para fazer doutorado, que agora eu tô, que já estou no meio. Então eu queria compartilhar com vocês. Esse artigo abriu meus olhos, né, para quem quiser continuar a carreira depois. Eu recomendo que vocês leiam. Pode ser no final da disciplina, quando estiver faltando 1 a 2 semanas. Leiam ele tem 15, 20 páginas. Você lê 1 a 2 páginas por dia. Para quem quer seguir a carreira, eu acho que vai ser um grande caminho. Para mim, por exemplo, me ajudou demais. Eu estou dividindo com vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Lembrem-se, hein?
Tem que abrir as atividades e tem que enviar as atividades. Ó, deixa eu mostrar rapidinho. Muita gente abre a atividade e não envia. Deixa eu mostrar para vocês. Vai lá nas preparatórias. Eu vou mudar essa data e reenviar para vocês. Ó, quer ver? Ó? Vamos ver se todo... Ó, o que você gostaria de pesquisar? Tem muita gente que está como atribuído. Ó, por quê? A pessoa talvez até respondeu ou respondeu no comentário, mas não enviou. Deve ter um botãozinho aqui que vocês mandam para concluir, ou para enviar, ou para entregar. Aqui para vocês verem. Tá com a nota aí, ó. O Anderson, o Arthur, a Bruna, a Carol, a Thalita, o Vinícius, a Esther, a Sara. E tem uma galerinha aqui, ó, sem nota. Deixa eu até, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo... Já vou fazer aqui para vocês verem, ó, como é que funciona. O que eu faço aqui então? Eu vou editar a data de entrega. Sai daí. Tem que sair daí. Vou vir aqui na data de entrega, ó, que tá 2 de setembro. Vou pôr ela mais pra frente, 9 de setembro. E vou reenviar para vocês. Vocês têm que dar um enviar para mim, senão eu não sei o que vocês fizerem. O sistema não computa a nota de vocês. Tá ok? Ó, vou salvar aqui, mudei a data. Desculpa a gripinha aí. Agora o que eu faço? Eu marco os atribuídos. Ó, essa galera toda vai receber de novo. O Felipe Portugal, Gibran, Natan, a Carol, a Samanta. São pessoas que eu acho que até responderam, mas alguma coisa deu errado que não enviaram. Pode ser que a data tinha vencido, né? Então enviem, senão vocês ficam sem nota. Estou devolvendo para vocês. Ó, tá vendo? Nenhuma nota. Devolvendo os trabalhos. Tá? Qualquer atividade, mesmo que seja alguma que vocês têm que entregar, ou que seja alguma que é só assistir um vídeo, ou só ler alguma coisa, você tem que enviar ela, concluir ela. Para eu saber que vocês fizeram e para que também fique registrada a nota de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Semana que vem tentem já fazer, olhem lá as atividades, já tentem fazer o PowerPoint de vocês igual a Carol. E semana que vem a gente começa a falar de texto escrito, falou? Fiquem com Deus, foi um prazer.